Caro seguidor, a história que eu vou lhes contar agora deve ser ouvida com o máximo de atenção possível. Caso contrário, você perderá passagens extremamente importantes. Assim, espero contar com a sua paciência e determinação na apresentação dos fatos, pois terei de mergulhar fundo em todos os detalhes fantásticos que ocorreram de maneira espantosa e peculiar. Terei de olhar em cada canto escuro de minhas memórias para contar fidedignamente cada fato obscuro e tenso acontecidos comigo. E poderei, em certos momentos, metaforizar um pouco entre um evento e outro, a fim de deixar a narrativa mais leve e lúcida para você. Tenho certeza de que será para seu próprio bem que farei isso, pois tudo contado de uma única vez seria insuportavelmente terrível e doloroso para a mente de qualquer pessoa despreparada psicologicamente. Colocado desta maneira, acredito que consegui adverti-los sobre os riscos que correm por entrar em contato com a minha história. Contudo, resolvi contá-la porque acredito que não poderia nem deveria pertencer apenas a mim, e também para disseminá-la a fim de que minha coragem e minha determinação em revelar esse estranho fato não tenha sido em vão. Inclusive, se você quiser passá-la adiante, sinta-se à vontade para compartilhá-la com quantas pessoas puder. Essa é uma causa urgente e necessária. E por último, mas não menos importante e que fará muito sentido para você quando entender o motivo, veja este vídeo à noite e em silêncio. Esta é uma hora muito importante para o contexto da história, a fim de levar você ao verdadeiro sentido assombroso de tudo isso. Acredito que a receita para lidar com as coisas é a soma de 50% de coragem mais 50% de medo. Coragem demais pode expor você a situações fatais. O medo funciona como um freio, um sentido de conservação da vida, uma espécie de airbag que nos protege de cometer alguma asneira em nome de um movimento para a frente, sem visibilidade e desenfreado. Ou pior, uma aposta idiota. Aliás, um dos grandes inibidores do medo é o álcool. E não é à toa que eu falo dele. Outra grande asneira é se meter em uma aposta, e pior ainda, numa aposta bêbado. Embora alguns digam que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, eu digo que uma coisa pode ser várias coisas ao mesmo tempo. E isso não é uma metáfora. De qualquer maneira, a coragem, o medo, o álcool e um grande idiota podem significar várias coisas, todas elas perigosas, idiotas e fatais. Sei que tudo isso parece loucura, insanidade, mas é preciso que você saiba exatamente que terreno está pisando ao ouvir a minha história. Então, se você ainda não percebeu, eu não a vivi sozinho, nem tampouco fui protagonista, no máximo um ator coadjuvante. Você não estava pensando que eu estava falando de mim este tempo todo, estava? Se estava, peço desculpas. Eu deveria ter sido um pouco mais claro em relação ao verdadeiro ator principal dessa sombria história. Eu fui uma vítima, isso sim, uma vítima das circunstâncias. Estava no local errado, na hora errada, com o cara errado. Embora eu tenha que admitir que eu o convidei para o passeio. Sim, era só um passeio. Ou deveria ser. Sei que nessa história eu queria ter sido o sujeito oculto. Sei que também, apesar de sermos seres dotados de livre-arbítrio e escolher fazer parte disso, naquele momento não pude escolher não participar de tudo aquilo. Ou poderia. Também porque não sou médium e não tenho como saber que coisas estranhas e sem sentido nenhum vão acontecer do nada comigo. Tá, vou admitir aqui pra vocês que o Machado é o cara mais estranho que eu conheço e que eu nunca deveria tê-lo convidado. Mas não havia mais nenhum amigo disponível para levar para a estreia do meu barco à vela. Tudo bem então, se tudo isso foi culpa minha, não vou me esconder dessa responsabilidade, nem do fato de ter cometido o maior erro da minha vida. Quanto ao Machado, espero que esteja agora em um lugar bem melhor e tranquilo. Tenha consciência, amigo ouvinte, de que a partir de agora, deixo de ser responsável pelas suas escolhas.
Era um domingo daqueles bem preguiçosos que a gente não quer levantar. Abri os olhos e a primeira coisa que me veio à mente foi que eu estrearia meu barco. Só por isso, já valia a pena pular da cama. Aí, lembrei que o Machado ia comigo, e me deu vontade de voltar a dormir, torcer para chover como no dilúvio da Bíblia, ou eu quebrar a perna no banho. Mas como sou um cara de palavra e fã de Hemingway, nunca daria uma rasteira dessas em ninguém, nem mesmo no Machado. Certas coisas a gente deve evitar na vida, como acender cigarro em posto de gasolina, observar raios e trovões na praia, beber demasiadamente, dormir pelado de bruços e andar de barco com o Machado. De todas essas coisas perigosas, acabei fazendo a pior delas. Para se ter uma ideia melhor do que estou falando, vou apresentar o cara para vocês. Prestes Machado. Sim, esse era o nome dele. Mas para ser mais exato, isso nem era um nome. O cara só tinha sobrenome. Aí você, ranzinhos ou não, vai pensar o que eu pensei. Que um cara que não tem nome não deve ter nada que o abone. E não tinha. Um cara desses não tem crédito, não é mesmo? Bem, foi isso que o Assis me disse quando o conheceu. Inclusive, uma história muito boa sobre Assis. Começou quando o dito cujo resolveu fazer um gato com sinal de TV a cabo do vizinho. Eu estava lá quando ele teve a ideia. História errada. Depois eu conto essa. O Machado vivia sozinho. Sim, e óbvio que não tinha namorada nem esposa. Tudo bem, estou sendo preconceituoso. Mas é que o cara desperta esses sentimentos na gente. Às vezes, você não quer, mas se irritar com ele é quase um sentido a mais no nosso corpo. Não consigo ver qualidades nele. Então, resumindo tudo, o Machado era baixinho, gordo, chato, solitário, calvo, relaxado e sempre soluçava 3 vezes a cada 2 horas. É claro que com um perfil desses não é de se estranhar ser solitário. E eu, que sou uma alma boa, tinha essa amizade com ele por dó, acho. Me lembro como se fosse ontem, quando ele tocou a campainha de casa às 5 horas da manhã, com um container cheio de comida para humanos, bebidas à base de malte destiladas, iscas para atuns, fala sério, atum, e 3 varas de pesca debaixo do braço, que quase furaram meu peito quando abri a porta. Mas nós não vamos pescar, falei para ele. Ele sorriu de volta e disse, agora vamos. Joguei o container no porta-malas, as varas de pesca ele foi segurando na mão mesmo, não cabia no carro, e fomos em direção à marina. No meio do caminho e de um silêncio ensurdecedor, ele soluçou. Bastava esperar mais 2 horas agora até os próximos. Chegamos na marina. Bati a porta do carro, abri o porta-malas, peguei o container de pesca, olhei para o Machado que segurava um sorriso estranho, quase despencando pelo lado esquerdo da boca. Achei estranho porque era. Perguntei sobre isso e ele não me respondeu. O tempo mudou. Olhei para o céu e nuvens cinzas corriam para ver quem chegava primeiro em cima do meu barco. Tudo parecia preocupadamente me avisar de alguma coisa. Eu até pensei na possibilidade de adiar o passeio, mas o Machado já havia entrado no barco e fincado as varas na popa, como se estivéssemos mesmo indo pescar. Olhei o céu mais uma vez para ter certeza de que eu estava realmente fazendo a maior besteira da minha vida. Lembra do que eu disse sobre coragem e medo? Bom, minha proporção estava em 80% de medo para 20% de pavor e 0% de coragem. Mas lá no fundo, eu queria estrear meu barco. E pensei que o determinante nessa aventura seria a minha capacidade de vencer obstáculos e dificuldades. No fundo, descobri que minha incapacidade de enxergar os sinais que o universo me mandava foram determinantes naquela equação bizarra que era eu e o Machado juntos num passeio de barco. Antes de entrar, olhei mais uma vez para ele, que parecia uma criança num parque de diversões. Mexia em tudo, apertava botões, abria portas, depois me olhava com aquela cara de desculpe por isso, mas continuava a brincadeira. Depois fez um gesto com os braços estendidos em minha direção, pedindo um container que estava comigo. Eu disse espera, e ele pulou de lá, veio até mim, o arrancou da minha mão e foi preparando as iscas. Eu continuava de pé no pier, olhando para ele, para as nuvens no céu e para a minha vida, pensando em que ponto eu deixei tudo isso acontecer. Nada havia me preparado para aquele momento.
Os minutos que viriam seriam os mais estranhos que já havia passado na vida. Mas eu ainda não sabia disso. O vento que trazia as nuvens para cima do meu barco de repente parou. Na verdade, tudo parou. Acho que até o planeta parou. Como disse, meu barco é a vela, ou seja, sem vento, sem passeio. Chamei o Machado ali do pier mesmo. Disse com gestos que não dava para sair porque não havia vento. Ele me olhou e deu de ombros. Continuou a preparar as coisas para o passeio. Olhei o céu mais uma vez, nada, tudo parado. Olhei ao redor, a água do mar semelhante a um espelho, não se movia. Ok, o universo me estava avisando que alguma coisa muito sinistra estava para acontecer. Eu sei, mas eu não percebi. Nem quando aquele senhor saiu da água com um livro na mão me pedindo para autografar. Filho, você não pode embarcar sem autografar este livro para mim. Falei para ele que não tinha caneta, nem havia escrito um livro na vida. Ele insistiu para que eu procurasse nos bolsos. Enfiei as mãos nos bolsos procurando a caneta, mas não tinha nada. Então fui verificar se estava no carro. De repente eu tinha esquecido por lá. Pausa. Sei que você não está entendendo nada do que está acontecendo. Eu também não. Eu estava alucinando? Talvez. Um velho sai do mar e me pede um autógrafo num livro? Para quê? Fui eu quem o escrevi? Não me lembro disso. Voltei de mãos vazias. Sabia que não tinha caneta nenhuma. O velho não estava mais lá. Havia desaparecido. Deixei para lá e decidi entrar no barco. Se eu ainda não disse, digo agora. Eu odeio pescar. Eu defino assim a pesca. Um esporte radical, cheio de adrenalina. Só que não. Horas e horas em silêncio para não assustar os peixes. Puro tédio. Mas o Machado adorava pescar e isso me incomodava muito. O que as pessoas veem nesse esporte? Não consigo entender. E nesse carrossel de sentimentos, pensamentos e visões bizarras, percebi que tudo girava novamente. O mar, as nuvens, eu... Senti o vento me levantar do chão e comecei a girar no ar como um peão. E a cada volta via o Machado se divertindo no barco, nem notava a minha falta. A cada volta que eu dava, os caramujos caíam dos meus bolsos. Eu tentava segurá-los, mas alguns voavam também. Gritei para chamar a atenção do Machado. Nada, ele continuava lá, de um lado para o outro, como se não me visse, nem ouvisse. Mais uma volta e eu continuava subindo. Achei que as nuvens estavam me puxando. Tentava nadar em direção ao pier de volta, mas as ondas de vento me jogavam de um lado para o outro. Então, outra volta no ar e consegui me agarrar num poste de iluminação. Segurei bem forte e fiquei ali esperando a tempestade passar. E de repente, de novo, tudo parou e eu caí. Já ia me levantando e vi as mãos do velho estendidas para mim, que me ajudou. Depois pulou no mar e desapareceu. Entrei no barco e fui avisando que odiava pescar. O Machado deu de ombros novamente e disse que não se importava, ele mesmo pescaria sozinho. Sentei um pouco para pensar e quando olhei ao redor, tudo já estava pronto, inclusive a comida e a bebida. O Machado tinha preparado um grande jantar à luz de velas. Achei muito estranho aquilo, mas até fiquei contente com a atitude dele, eu mesmo não faria melhor. Que bom, pensei, será que agora as coisas voltam ao normal? Opa, espera um pouco, já era noite? Havia anoitecido do nada? Em que momento eu perdi a passagem do tempo? Perdi o dia no pier? Não estreiei meu barco? E agora já era hora de voltar para casa? O barco, o Machado, o mundo, tudo começou a rodar. Lembro que quando recordei os sentidos, a única coisa que me passava pela cabeça era que o dia mudou do incrivelmente nada para o absurdamente tudo. Em algum momento que não me lembro quando, mas que preferi esquecer, apaguei da minha mente todos os fatos anteriores e decidi aproveitar o domingo no meu barco. Se era noite ou dia, não importava. Vamos nessa, disse para o Machado, e soltei as cordas que seguravam o barco no pier. As velas se encheram e partimos. Tudo agora estaria bem, pensei. Não era um barco grande, mas tinha o tamanho suficiente de uma aventura. Era estável, confiável e confortável. Era novo e estava no seguro, então, para que se preocupar, certo? Minhas porcentagens se igualaram bastante, já estavam em 50 por 50. Margem segura para não cometer nenhuma besteira.
Na popa, o Machado tomava umas cervejas e assoviava alguma coisa quando colocava as iscas no anzol. Me aproximei para puxar um assunto qualquer, só para quebrar o tédio um pouco e ver até onde aquela amizade podia se estender. Não havia passado meia hora que estávamos velejando e o Machado já estava bêbado. Eu tinha bebido um pouco também. Todo bêbado sempre diz que bebe pouco. Acontece que apostamos quem pegaria o maior peixe, embora fosse uma aposta injusta, já que eu não sabia pescar e nunca havia pego uma vara de pesca. Mas bêbado decidi aceitar. E você vai me perguntar, qual era a aposta? O barco. Sim, o mané aqui apostou o próprio barco que pescaria um peixe maior do que o peixe do Machado. Com certeza não foi a bebida. E agora eu desconfio de que fumei ou cheirei alguma coisa que o Machado me deu, porque não tenho explicação para o que eu fiz. Mas a aposta já estava selada, com muita bebida e falta de noção de realidade. Em algumas circunstâncias, é impossível saber a diferença entre o real e o imaginário, entre uma verdade e uma mentira. Eu estava passando por essa circunstância naquele momento. Bom, o Machado correu para a popa do barco e segurou na sua vara. Gritava que pescaria o maior peixe da terra. Eu disse que pescaria o maior peixe do mar e seria o vencedor, já que não existem peixes na terra. Vejam só, achei uma brecha jurídica na nossa aposta. Eu contava com ela no final se perdesse. Foram 2 horas de espera pelo maior peixe de todos, um oceano que mais parecia uma piscina. A falta de vento sufocava, mas continuávamos lá. O Machado por causa do peixe, eu por causa do barco e da falta de vento, é claro. Então, alguma coisa puxou a linha com força e eu corri para segurar a vara. O Machado correu junto para ver o que era e torcer contra. Eu já disse para vocês que não me responsabilizo pelo que vão ouvir a partir de agora. Se não avisei, aviso agora. Se já avisei, volto a avisar. Se não me lembro, é porque estava bêbado ou coisa pior. Uma criatura gigantesca saltou de dentro da água e pulou por sobre as nossas cabeças. Seus dentes eram maiores do que eu e o som que ele emitia parecia uma orquestra de monstros assustadores gritando juntos. Foi um som rápido e feroz. O Machado gritou para que eu segurasse a vara com força para não perdê-lo. Eu gritei de volta chamando ele de louco e que jogaria a vara no mar e fugiria dali imediatamente. Ele gritou de volta para que eu não fizesse isso e disse: se eu pegar nessa vara o peixe é meu. Na hora eu lembrei da aposta e segurei a vara com toda a força que eu tinha. A criatura continuava a puxar a linha, gritava e batia no barco tentando virá-lo. Ela bateu a cauda com tanta força que nós dois caímos no chão e quase perdemos o monstro. O Machado gritou para segurarmos a vara juntos. Eu olhei para ele com espanto quando a criatura deu outro salto por cima do barco e parecia que ia nos engolir. Ela era umas 3 vezes maior que o barco e eu não entendia como ela ainda estava presa na linha. Seguramos a vara juntos para poder vencer o monstro marinho e gritamos juntos: aposta não tem empate. Foi uma frase de puro reflexo defensivo. Uma hora alguma coisa aconteceria e só um seguraria a vara quando tudo aquilo terminasse. E só haveria um vencedor. There can be only one, gritei. Isso não é hora para fazer referência a Highlander, gritou o Machado. A criatura nos puxava e batíamos de bomborda a estiborda o tempo todo. Nós segurávamos onde podíamos no barco para não sermos jogados ao mar. A luta já tinha passado de meia hora e continuávamos a segurar o monstro sem largar. Estávamos muito cansados. Foi quando olhei para o outro lado do barco, em direção à porta que levava para os quartos na parte de baixo, que vi o velho do pier gritando. Ele disse que se eu tivesse autografado o livro, nada disso estaria acontecendo. Ele veio em minha direção gritando que queria o autógrafo, senão eu não poderia velejar naqueles mares. Ele me agarrou pelo pescoço e me levantou acima dele. Seus olhos brilhavam como se fossem chamas de um fogo feroz. Sua voz ecoava em meio a toda aquela luta, o barulho do mar e a tempestade que castigava a gente. Peraí, eu já tinha falado da tempestade? Não? Tinha uma tempestade louca, com raios e trovões que dificultava muito as coisas. Era quase impossível de ficar em pé no barco e segurar a vara. E ainda tínhamos que lutar contra a criatura misteriosa que saltou de dentro do oceano e o velho do livro. Eu estava quase desistindo de tudo. Ele gritou de novo. Eu enfiei a mão no bolso de trás da calça e achei uma caneta que eu nem sabia que estava lá. E autografei o livro que ele segurava na outra mão.
Quando me soltou finalmente, desapareceu com um livro na mão e um sorriso no rosto. O machado continuava a lutar sem parar e nem percebeu o que havia acontecido comigo. Eu fui ajudá-lo, mas não tínhamos mais forças. O monstro deu uma última puxada forte e nos arremessou no mar. Ele nos puxava com força, nos arrastando por todo aquele oceano infinito e molhado. Gritávamos um com o outro tentando nos comunicar. Tínhamos que fazer alguma coisa. Gritei para o machado soltar a vara e ele gritou de volta que o peixe era dele, que tinha vencido a aposta. Como um louco gritava: "O barco é meu! O barco é meu!" Então o monstro deu um salto para fora da água e nos levantou junto, uns 10 metros de altura, e mergulhamos violentamente dentro daquele mar. Tudo ficou escuro. Eu fui afundando junto com o machado, que afundava sorrindo para mim e gritando: "A vara estava na minha mão! O barco é meu!" De repente, eu senti que alguma coisa me agarrou. Vi o machado afundando mais ainda até desaparecer na escuridão do oceano. Eu não me lembro de ter desmaiado, mas quando acordei, estava sentado num banco na marina bem em frente ao barco. O dia estava claríssimo, sem nenhuma nuvem no céu. Quente e agradável. Dia perfeito para estrear o meu barco, pensei. Olhei ao redor para me lembrar de alguma coisa que eu sabia, havia esquecido. Sem lembrar de nada, fiquei um tempo parado ali à espera de alguém. Mas eu não sabia quem. E nem sabia por que estava esperando alguém, já que costumo sair sozinho sempre. Desci do pier para dentro do barco para começar o passeio. Estava desamarrando a corda que prendia o barco quando um velho se aproximou de mim. Na posição que estava, olhava-o de baixo para cima. Eu estava contra o sol e foi bem difícil ver seu rosto totalmente. Ele sorriu para mim e me disse uma frase estranha bem devagar. "Bom dia, filho. Você pode autografar este livro para mim?"